um prazer estar aqui com você na Vibe Mundial hoje. Eu sou a Lucia Arantes. A constelação sempre ela tem um benefício para todos. Você que está lá assistindo comigo, que está participando, que é um representante ou não, você se beneficia daquela história, daquelas informações. Às vezes a gente termina o encontro e fala, nossa, era a minha história, era a história da minha mãe, era a história da minha vida que estava passando aí. E isso por ressonância, a gente vai vibrando e a gente também vai recebendo o benefício daquilo que foi trabalhado no nosso campo. Então não tem ninguém que passe por uma constelação e saia ileso. Você sim recebe tudo, né? Tudo que te diz respeito, tudo que tem a ver com o teu sistema. Às vezes tem coisas que você não tem nem ideia, mas que aparecem ali na constelação e que fazem parte também do teu sistema, que te emociona. E a gente vai fazer um trabalho muito lindo, com muito amor, com muito respeito, principalmente dando lugar a informações que a gente não acessa conscientemente. A grande questão que durante a nossa vida a gente vive emoções que nem sempre são nossas. Às vezes eu sinto uma raiva enorme e eu nem sei porquê. Às vezes eu tenho tanto conflito com a minha mãe. Minha mãe até é legal, mas eu não entendo porque vira e mexe eu estou brigando com ela. Às vezes é um conflito intergeracional de mulheres, de sempre uma interrupção entre mães e filhos, mães e filhas, no caso. Então a gente perpetua padrões no nível inconsciente. Você vive experiências na sua vida que você não tem ideia se é só seu, se é uma experiência que você está criando agora, se é uma experiência que você está criando por ressonância da tua família e você precisa passar por isso. E na medida em que você vive essa experiência, você também ajuda a curar todo o teu sistema familiar. Tem muitas pessoas que me procuram para resolver questões com os pais, porque agora são mães ou pais. E é muito interessante isso, porque a pessoa tem medo de que os filhos repitam o padrão dela, né? E se eu tenho um problema com a minha mãe, se eu tenho um problema com meu pai, qual a chance do meu filho não ter problema comigo? Por melhor que eu seja, por mais legal que eu seja. Então, quando a gente interrompe um padrão, é muito difícil interromper o padrão. E ao interromper o padrão, a geração seguinte tem mais leveza para fazer diferente, para modificar ainda mais esse padrão. Mas isso começa a partir de uma tomada de consciência. Se as mulheres, ou melhor, se os casamentos, eles terminam sempre, os primeiros casamentos são sempre finitos, os filhos vão ter o segundo casamento, ou não. Mas a maioria, você olha, termina o primeiro, fica com o segundo, termina o primeiro, fica com o segundo. Então, por exemplo, meu irmão teve o primeiro casamento, aí, aliás, meu irmão tinha uma noiva, já estava com um casamento marcado, ele rompe com essa noiva de uma maneira muito grosseira e ele casa com uma outra pessoa. Então, a minha família teve muita dificuldade em receber essa outra pessoa e abrir mão da primeira, porque era um doce, todo mundo conhecia, enfim. Aí, quando o meu irmão se casa, ele tem 3 filhos e ele, em algum momento do casamento, ele começa a viajar e ele começa a trair a minha cunhada. Olha só. E aí eles ficam mais separados do que juntos até o momento em que se separam. E ele vai para outras relações. Ele não casa mais, mas aí ele tem mais 2 filhos com pessoas diferentes. E o que acontece com os filhos dele? Olha que interessante, né? Esse é um padrão intergeracional. Então, os filhos desse casamento do meu irmão, o mais velho casou, separou, segundo casamento. O segundo casou, separou, segundo casamento. Terceira, casou, separou, segundo casamento. Os 3 filhos estão no segundo casamento.
é um padrão intergeracional. No entanto, os meus pais, se você olhar aqui, então eu estou falando do meu irmão, estou falando dos meus sobrinhos. Aí olha para trás e o meu pai teve a primeira esposa, ficou casado com ela, teve uma filha, e no segundo filho, a esposa faleceu no parto. Quando ela morre no parto, ele não tem condição de ficar com as duas crianças, não, porque a criança morreu também. Morreu a esposa e o filho. E aí ele deixa a filha com outra família para cuidar dela. E aí o meu pai, sozinho, encontra uma outra pessoa. E a minha mãe, óbvio, e se casa com a minha mãe. Então, olha só, de novo, um padrão intergeracional. Meu pai no segundo casamento. Minha mãe, vamos falar da minha mãe. Minha mãe não tinha o meu pai como o grande amor da vida dela. Minha mãe, na realidade, ela queria ficar com outra pessoa. E ela fugiu da casa dela para ficar com essa outra pessoa. Só que quando ela chegou no lugar combinado, a pessoa não apareceu. Quem apareceu? O bonitão do meu pai. Meu pai chegou lá e salvou a minha mãe, resgatou. Então, minha mãe também estava num casamento que era a segunda opção dela, não era a primeira. Ela não queria estar ali. E aí, lógico, né, e muito grata, porque se não fosse meu pai, ela estava ferrada também. Imagina, quantos anos atrás isso, não quero nem pensar, mas enfim. Então, eu tenho uma questão intergeracional do meu pai, da vida do meu pai, da minha mãe, repete com meu irmão, e aí eu poderia até avançar nos outros irmãos, mas vamos ficar só aqui que tá bom. Então, esse meu irmão vive o que vive, aí os meus sobrinhos repetem o mesmo padrão. Eu não tenho ainda a geração seguinte, eles já têm filhos, mas eu não tenho a geração seguinte. Mas se a gente não tratar isso, e aí o que que acontece? Vamos lá. Os meus sobrinhos ficaram com muita mágoa do pai, né? Alguns um pouquinho melhor, outros um pouquinho pior, mas essa interrupção desse vínculo com o pai aqui pode gerar problemas de relacionamento com seus filhos. Então, hoje eu vejo no consultório muitos pais buscando ajuda sistêmica, olhando todo o sistema, para que não se repita nas gerações seguintes os mesmos problemas. Eu vou dar um exemplo de uma cliente. Ela me procurou, tinha 30 e poucos anos, e ela me procurou para uma terapia de luto, porque o namorado, o noivo, que já estava um casamento marcado, tudo certinho, ele faleceu. Ele teve uma doença e ele faleceu e ela estava muito mal. E a gente começou a olhar sistemicamente como é que era a história da família dela. E por incrível que pareça, vamos lá. Então, eu tenho uma cliente aqui, ela, filha única. Eu acho que ela tinha mais um irmão, não tenho certeza, tá? Os pais, da parte do pai, eram 4 irmãos, só um casou, o pai dela. Da parte da mãe, eram mais X irmãs, só uma casou, a mãe dela. Então, quando você olha para trás, na família do pai, a maioria solteiros. Quando você olha para a família da mãe, a maioria solteiros. Só o pai e a mãe que se uniram e se casaram. Na família dela, os 2 solteiros. E uma das tias, quando ela estava noiva, dizia, filha, case, case, porque os tios também perderam, né? Essa tia em especial que estava falando com ela, perdeu o grande amor da vida dela antes de casar. E repete a história com ela. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê as gerações mantendo padrões. E por que que isso acontece? Da onde que vem isso? Né? E não é dessa geração do pai, da mãe. É ainda mais para trás. E quando a gente vai mais para trás, a gente enxerga quanta coisa que, querendo ou não, fazem parte da nossa vida e interferem na nossa vida. E sem perceber, eu estou lá brigando com meu marido e me separando. Eu estou lá brigando com a minha filha e arrumando uma puta confusão. Mas é um problema só meu e da minha filha? Não. É um problema sistêmico. Isso já vem de geração a geração. Quando eu interrompo esse padrão,
Eu crio uma possibilidade diferente. Vamos pensar em outros campos. Por exemplo, o Bert, tem até na bibliografia dele isso aconteceu numa constelação de um rapaz procurá-lo para... ele não entendia por que os homens da família dele se suicidavam perto do Natal. E aí esse cara estava preocupado, porque às vezes ele tinha pensamentos suicidas e era muito estranho, e ele era de bem com a vida. Ele falou, eu não entendo isso. Então, meu primo se matou, o outro se matou, o outro se matou, e o que está acontecendo? E aí, o Bert fez a constelação e apareceu na constelação a seguinte informação, que alguém lá atrás, na família dele, no sistema dele, um homem e uma mulher se separaram, e eles tinham um filho, a mulher se separou para ficar com uma outra pessoa e levou esse filho embora. E esse marido ficou desorientado, não teve acesso mais ao filho e se matou perto do Natal. O filho teve uma vida muito difícil nesse outro sistema familiar, porque o marido da mãe não lidava muito bem com ele, então também foi um cara que sofreu muito. Quando a gente olha essa história, fala, tá, mas o que isso tem a ver com os descendentes? É uma forma de trazer esse sofrimento, a história dessa pessoa à tona. E aí, quando o Bert viu tudo isso, disse para o rapaz, agora você vá aos seus primos, aos homens da sua família, e conte o que você viu aqui. Só que o cara era muito curioso, e aí ele começou a investigar se realmente essa história batia. E ele realmente confirmou que realmente essa história existiu. E nessa jornada dele de contar para os familiares, para os homens da família, que os suicídios ocorriam em nome de uma lealdade, de um amor cego a um antepassado que tinha sofrido muito, que tinha sido excluído, esses homens acordavam desse padrão, né? Desse padrão de repetição. E um dos primos já tinha comprado a arma para se matar. E aí ele manda uma carta para o Bert contando toda essa trajetória dele e agradecendo que esse primo não se matou porque ele chegou a tempo para contar essa história. Então você vê, né? Você fala, tá, mas nossa, mas o que isso tem a ver? Tudo a ver. Nós somos seres sociais. Eu tenho a minha vida, a minha jornada individual, mas eu só caminho junto com todos. Eu não caminho sozinha. A gente não sobrevive sozinha, a gente precisa de todo mundo o tempo todo. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do meu pai, da minha mãe, da minha filha, eu preciso do motorista de ônibus, do cara que fez o trem. Eu preciso de um monte de gente que de alguma forma contribui para que a nossa vida seja melhor. E quando eu olho isso com muito respeito, com muito amor, eu tenho a possibilidade de mudar um padrão de muito sofrimento. Então, são pessoas que sofrem. E às vezes você não sabe nem por que você está sofrendo, nem por que você está passando esse problema. E é um padrão intergeracional, que você não tem a menor ideia, mas está no teu sistema. É uma informação que a gente já carrega e por ressonância, por um padrão ressonante, a gente vivencia essa experiência. E a partir daí, a gente pode repetir o padrão anterior, padrão lá dos nossos antepassados, ou fazer diferente. Esse é o objetivo. Você só pode fazer diferente se você tem consciência. O que é consciência? É ter conhecimento, né? É entender o que está acontecendo. Porque se eu não tenho consciência, eu só vou repetir. Eu vou continuar brigando, porque é assim que eu funciono. Eu brigo mesmo, entendeu? Quando eu tenho vontade de falar, eu vou lá e falo. Mas por que você faz isso? Mas por que é tão difícil controlar os teus impulsos? O que acontece? Por que essa raiva enorme que acontece com você?
E aí, na medida em que você vai se apropriando, vai conhecendo melhor o que está por trás dessa raiva, muitas vezes não tem a ver com a sua história de vida. Às vezes é uma raiva que brota em algumas situações que é tão forte, tão forte, tão forte, que aquilo vira uma guerra. Isso é sistêmico. E quando a gente está numa constelação, você tem acesso a essas informações que naturalmente você não tem essas informações na vida. Você não tem acesso. Racionalmente, você não vai pesquisar isso.